Olá, pessoal. O tema da nossa aula de hoje é teoria da burocracia. Antes de iniciarmos especificamente a tratar da teoria da burocracia, vale uma reflexão de Max Weber. Regra é, em primeiro lugar, gestão da vida cotidiana. Pois bem, o que vem a ser a teoria da burocracia? A proposta burocrática. A burocracia é um sistema ou um modelo em que a estrutura organizada, através de normas escritas, elas têm a proposta e o objetivo de racionalizar, de tornar igual os procedimentos adotados internamente a uma organização. Então, para que se evite discrepâncias em termos de tomada de decisão, em termos de procedimentos, em termos de atividades e ações que são desenvolvidas dentro da organização, cria-se leis internas, cria-se normas, cria-se instruções normativas para regular os procedimentos internos daquela organização, daquela instituição. Isso facilita nesse aspecto de padronização e também minimiza o aspecto da pessoalidade, ou seja, o gestor tomar decisões muito relacionado ao tipo de comportamento do colaborador ou tipo de relação direta que ele possui com o colaborador, ou o não registro de algumas atividades, de alguns materiais, de alguns procedimentos internos da organização que traz algum tipo de prejuízo na própria gestão organizacional, onde que não há registro, dificilmente você vai conseguir mensurar, não mensurando, complica-se muito para poder gerenciar uma determinada atividade. Então, a proposta da burocracia é normatizar, tentar pacificar algumas situações internas da organização que possam gerar conflitos de interesse ou conflito até mesmo de comportamento e de ações internas da organização. Pois bem, então a proposta da burocracia ela surgiu lá em 1947 com Max Weber. Ela tem a ênfase na estrutura, especificamente nos procedimentos adotados dentro daquela estrutura. De onde surgiu a teoria da burocracia? Primeiro, no crescente tamanho e complexidade das empresas. Então, a gente tem aí um processo de crescimento e expansão empresarial. As empresas que até então eram pequenas e atuavam somente numa determinada região, com a Revolução Industrial, as empresas passaram a atender e atuar no âmbito global em termos de competitividade empresarial. Então, empresas multinacionais passaram a atuar no mundo como um todo e competir entre elas. Então, para que essas empresas tivessem condições de expandir, é preciso regulamentar, criar regras internas, regras para que uma empresa ela padronize os seus procedimentos, ou seja, uma empresa ela tenha no seu âmbito, no seu diferencial competitivo, aquele padrão de organização de procedimentos, de atividades e de ações internas, comportamentos, que ela conseguisse replicar isso para outras regiões, outros países, por exemplo. A proposta de racionalizar, então, estudar aquela atividade e tentar criar padrões e fluxos de atividades com regras, com procedimentos bem racionalizados. Ela vem também como um dos aspectos de origens a ética protestante, então Max Weber tem esse vínculo forte e tem, obviamente, esse rompimento com aquela antiga forma de organização, que nós temos aqui um parâmetro interessante para se comparar. Historicamente, podemos dividir a sociedade em 3 tipos. Então, essa proposta de Max Weber é muito curiosa para a gente se situar o momento que nós vivemos, a forma que as organizações elas são estruturadas
e o que era bem no passado, como que isso era estruturado e decidido no âmbito organizacional, para que a gente consiga, de fato, vislumbrar essas diferenças e o ganho que a teoria da burocracia trouxe no sentido de proporcionar às organizações uma forma de crescer sem muitos problemas, crescer de forma controlada e isso facilitar no processo de gerenciamento. Então, nós temos aí o tipo de sociedade tradicional, que, como exemplo, nós podemos citar aí a sociedade medieval, família, tribos, clã, onde o tipo de autoridade era estritamente tradicional e ela tem como característica ela não ser racional e o poder ele é herdado ou delegado. Então, se eu sou filho de quem tem o poder, certamente esse poder será herdado para mim, que será herdado para o meu filho, que vai ser herdado para os meus netos e assim sucessivamente. Então, essa é uma característica desse tipo de sociedade chamada tradicional. E qual que é a legitimação que tem essa sociedade? É a tradição, os hábitos, usos e costumes. Então, sempre foi assim e continua sendo assim. E a organização administrativa, como que ela era formada? De forma patrimonial e forma feudal. Conforme eu disse para vocês, se eu nasci numa família de posses e tinha lá o detentor da família que tomava as decisões dentro daquela organização, digamos assim, eu, como filho, eu iria herdar essa atividade e assim sucessivamente. Pois bem, esse é o chamado tipo de sociedade chamado tradicional. Nós temos também a sociedade chamada carismática, que ela é formada, e nós temos alguns exemplos aí, pelos grupos revolucionários, partidos políticos, nações em revolução. Tem como característica o tipo de autoridade carismática, e ela não é racional, nem herdada, nem delegável. Ela é baseada no carisma. Então, aquela pessoa que se destaca pelo carisma, ela vai ganhando legitimidade. Então, a forma de legitimação são nas características pessoais, o heroísmo, magia, o poder mental que algumas pessoas possuem e também algumas características relacionadas à liderança. Então, ela vai, de certa forma, mobilizando os outros e vai ganhando poder dentro daquela sociedade. E a organização administrativa dela é, de certa forma, inconstante e estável, porque é uma pessoa que se destaca perante o grupo, em virtude do seu carisma. E não necessariamente que ela foi preparada para tal, que tem normas específicas para ela atingir esse patamar de liderança. Então, é importante relacionar que existem essas diferenças. Então, ele é escolhido conforme a lealdade e devoção ao líder e não por qualificações técnicas. Então, uma pessoa extremamente persuasiva, de alta capacidade de convencimento, ela se destaca nesse tipo de sociedade mais carismática. Então, ela é articuladora, persuasiva, então ela consegue, com essas características, mobilizar pessoas e, obviamente, atingir uma certa liderança e legitimação em determinado grupo de pessoas. Esse é o tipo de sociedade chamada carismática. E nós temos aí a chamada a sociedade burocrática, racional ou legal. Qual que é a realidade? Quais são os exemplos desse tipo de sociedade? Grandes empresas, exércitos, são bons exemplos para a gente utilizar como uma forma de apontar a sociedade burocrática. Por quê? Existem leis, existem normas, existem instruções para conseguir direcionar essa organização ou esse grupo organizacional para um determinado fim, para um determinado objetivo. Então, cria-se esse regramento para que essas pessoas se organizem dentro de uma estrutura e passem a tomar decisões baseadas nesse regramento, nessas normas. Então, ela é o tipo de sociedade legal, racional, e tem como característica a impessoalidade, a formalidade, a meritocracia, que é algo bastante relevante a se considerar. Qual que é a legitimação? Justiça da lei, promulgação de regulamentações e normas legais previamente definidas, e essa organização ela é chamada organização burocrática.
Então, hoje, por exemplo, para a gente trazer aqui como um exemplo prático, hoje, para você ser um professor numa instituição de ensino, você precisa de quê? Você precisa, primeiramente, de uma qualificação. Então, você precisa ser qualificado para tal. Então, no passado, quando você tinha lá a organização tradicional, talvez se eu fosse filho de um fulano, eu conseguiria ser professor sem mesmo ter a qualificação técnica para tal. Mas não, no caso de uma instituição de ensino, sobretudo a instituição de ensino pública, existem algumas regras que me habilitam a estar ocupando o cargo, que me habilita a ser um profissional com competência e qualificação a repassar um treinamento, a repassar um ensinamento para vocês, alunos, em determinado curso. Então, cria-se uma série de normas, exigências para ocupar um determinado cargo, uma vez que essas normas e exigências, elas vinculam a uma competência específica para eu conseguir passar as informações, o conhecimento para vocês, alunos. Então, dentro dessa estrutura, digamos assim, acadêmica, de uma instituição de ensino, nós temos diversas normas, diversas regras que precisam ser cumpridas, e isso facilita muito na gestão. Então, se um profissional da área de administração, ele deseja ser professor, primeiramente, ele precisa de cumprir alguns critérios para que ele seja habilitado a ser professor. E além desses critérios, ele precisa também cumprir com algumas normas internas. E assim ele vai conseguir, de certa forma, atender às exigências organizacionais e, obviamente, atingir os objetivos da proposta da instituição. Pois bem, com isso, vale ressaltar alguns aspectos que são pontos muito importantes e características que valem ser ressaltadas da proposta da teoria da burocracia. O primeiro dela é o caráter legal e normativo. Então, está na legislação, existe uma legislação para aquilo, a organização vai normatizar isso. Então, vamos supor, existe uma legislação que prevê que parte um percentual dos cargos públicos devem ser preenchidos com pessoas com limitações, com deficiências. Então, é necessário ter um percentual de vagas para esse tipo de público. Por quê? Dentro dessa legislação, a instituição cria um instrumento normativo para atender a legislação. Então, observe que vá criando-se normas internas no sentido de atender uma lei maior que exige esse cumprimento. Exige também uma formalidade das comunicações, e isso dentro da organização é muito importante. Quantas vezes situações que acabam complicando a atividade organizacional, acabam complicando a ação dentro de uma empresa, porque não houve uma formalização dessa comunicação. O que acontece? Olha, precisava fazer um pedido de um insumo que a linha de produção fosse utilizar na produção de um determinado produto. Então, não foi feito esse pedido ao fornecedor, mas pediu para quem? Eu pedi para o responsável por pedido ou pelo responsável por logística. Mas você pediu quando? Foi por um telefone. Tem isso registrado? Talvez o profissional lá do outro lado fala que não foi feito o pedido. E aí, como resolver essa situação? Formalize o pedido. Então, entra lá, tem um formulário próprio, faça a solicitação para o setor de compras. O setor de compras vai fazer essa requisição para os fornecedores. Então, criou-se um instrumento burocrático para regular essa atividade de solicitação de insumo para a produção. Dentro desse instrumento burocrático, pode estabelecer regras, critérios. Olha, nós só podemos solicitar aos fornecedores, fazer pedido aos fornecedores, desde que a solicitação venha com 7 dias de antecedência. Em determinadas situações, em determinadas empresas, talvez esse prazo seja um prazo suficiente para que o setor de compra prepare todo o processo exigido pelo fornecedor para que ele consiga fazer a requisição no tempo devido, e assim o setor de compras ou o setor de produção vai ter o produto naquele período que ele vai precisar para o processo produtivo em si. Então, observe que
Cada uma empresa pode criar o seu normativo mais adequado em virtude da sua natureza operacional, seja na área de produção, na área de serviço ou até mesmo na área de comércio. A proposta da teoria da burocracia também tem como característica o racionalismo e divisão de trabalho. Então, quem é responsável para a área de marketing? Olha, você vai ficar responsável por essa e essa atividade. O profissional de gestão de pessoas vai ficar responsável por essa e essa atividade. O profissional da área de finanças por essa e essa atividade. Então, ela tenta regular isso, tenta normatizar e propor isso de forma documentada para que não gere nenhum tipo de dúvida para os profissionais que ocupam esses cargos. Então, cria-se instrumentos burocráticos para deixar essa informação clara. Outra questão, o aspecto da impessoalidade e hierarquia. Lembra-se lá do início, quando eu destaquei, olha, imagina só, eu, enquanto gestor de uma organização, tomar decisões muito impessoais, ou seja, eu gostei, eu me simpatizei com uma determinada pessoa, vou dar um aumento para a pessoa. O outro eu não simpatizei, não vai ter aumento. Se a empresa não tiver uma política de cargos e salários, uma política de promoção, torna-se uma relação muito pessoal. Quando uma empresa já tem normas estabelecidas nesse sentido, o aspecto de impessoalidade passa a vigorar dentro daquela empresa. Não, para a promoção, para a progressão, existem suas regras próprias. Para o aumento de salário, existem suas regras, baseadas em resultados, baseados em bom andamento, em bom relacionamento, seja o critério que for, mas existem regras para isso. Então, a burocracia vai regulando esses aspectos que são tão polêmicos dentro de uma instituição. Rotinas e procedimentos padronizados, ou seja, lembra lá do exemplo quando eu falei de comunicação, no caso do setor de produção, fazer requisição, setor de compras, cria-se rotinas e procedimentos padronizados. Para fazer requisição de insumo, não é só mandar um e-mail, não é só fazer uma ligação. Tem um formulário próprio, que lá tem a descrição do item, tem a quantidade do item, tem o código, às vezes tem um catálogo com código de referência para o item. Então, tudo isso são procedimentos padronizados que facilitam o processo de trabalho, não só para quem está fazendo essa requisição, como também quem vai receber a requisição e fazer o pedido junto ao fornecedor. Meritocracia, então a empresa ela pode ter uma norma que, olha, se o sujeito ele se qualificar, se capacitar, ele tem condições de concorrer a um cargo de gestão, ele tem condições a concorrer a um cargo de liderança. Tudo isso está normatizado. A pessoa ela tem esse conhecimento e a empresa sabe como lidar com situações desta natureza. Profissionalização, então a empresa tem, às vezes, incentivos à qualificação, isso também favorece muito o aspecto burocrático, né? O aspecto burocrático favorece muito a gestão organizacional. Especialização da administração, então a administração ela pode se guiar pelos normativos internos da organização, então seguindo esses normativos ela vislumbra um objetivo de tentar otimizar alguns processos. É óbvio, a burocracia é uma atividade meio. O excesso da burocracia pode gerar alguns efeitos, por exemplo, a baixa da eficiência. Então, o gestor ele sempre tem que estar preocupado com esses aspectos. Talvez se solicita tanta burocracia, então gera um trabalho tremendo dentro da estrutura e aquilo acaba afetando a atividade fim. A previsibilidade, então, quando você tem instrumentos burocráticos de planejamento, de controle, isso facilita prever o andamento daquela organização, prever o futuro daquela organização, faça um planejamento anual, por exemplo. Então, isso tudo é muito positivo. Então, dentro dessa proposta da burocracia, essas características que foram citadas, elas geram algumas consequências. Quais consequências são essas? Previsibilidade do comportamento humano, padronização do desempenho dos participantes. Então, você regula a forma que as pessoas vão trabalhar dentro daquela estrutura padronizada. E qual que é o objetivo principal dessas características, tendo em vista as consequências apontadas?
a máxima eficiência da organização, ou seja, a organização adota um padrão de comportamento que vai gerar, às vezes, menos efeitos colaterais, digamos assim, menos falta de uma menor falta de padronização, e essa menor falta de padronização não impacta nos resultados da empresa. Pelo contrário, essa padronização vai gerar menos erros, menos produtos fora dos padrões de qualidade, menor possibilidade de equívoco na prestação de serviço, no fornecimento de produto, nos procedimentos internos da organização. Então, baseado nessas normas sendo seguidas, isso facilita até mesmo o processo de gestão organizacional. Pois bem, no entanto, nem só de benefícios a burocracia ela é feita. Existem também os chamados excessos, a desvantagem, as disfunções da burocracia. Então, por exemplo, uma das vantagens da burocracia é alguns princípios que a gente pode citar. A importância das normas e regulamentos. Então, prever situações internas da empresa, eu crio normas para isso. Mas o que isso pode gerar em termos de desvantagem? A internalização das normas e regulamentos que deixam de ser meios e passam a ser fins. Então, vamos voltar lá para o exemplo da área de produção que está precisando de um insumo. Então, se tem uma norma que estabelece, olha, precisa de fazer um pedido com 7 dias de antecedência, em formulário próprio, para ser remetido ao setor de compras, para que esse setor de compras faça o pedido ao fornecedor, cria-se um procedimento. Mas, se começar a inserir muitos documentos para que o setor de produção faça para o setor de compras, talvez o tempo que se perde nos meios, eu preciso de formulário, eu preciso de aprovação do supervisor, aprovação do gerente, aprovação do setor financeiro, talvez também eu preciso de uma análise prévia dos itens, verificar no almoxerifado. Se eu criar muitas regras, talvez isso dificulta muito internamente eu atingir o meu propósito, que é produzir o item, produzir um bem. Então, observe que isso pode gerar uma desvantagem, uma baixa na eficiência organizacional. Então, o excesso pode ser um grande problema. Então, é importante sempre regular isso. Segundo, comunicações formais. Tudo por escrito para comprovação. Então, se eu faço um pedido, tem um formulário próprio. Se eu solicito um veículo, tem um formulário próprio. Se eu preciso lá de uma diária para uma viagem, tem um formulário próprio. Se eu preciso, às vezes, comprar um clips, tem um formulário próprio que vai fazer uma análise, que vai passar para o supervisor, para o gerente, mas é um clips, talvez é muito burocrático isso complica às vezes, isso impacta na eficiência organizacional, ou seja, isso já passa a ser um excesso de papel, atrasos, filas, extravios de documento, tudo isso pode gerar uma disfunção desvantajosa para a organização, que prejudica a sua eficiência. Outro item, divisão do trabalho rígida, especialização, funções estanques, evitar abuso de poder. Então, aquela pessoa tem competência para ocupar o cargo, então defina-se a especialidade daquela pessoa, mas o que isso pode gerar em termos de desvantagem? Receio de mudança, apego à rotina, estagnação profissional. Então, às vezes, muitas pessoas que não têm uma qualificação determinada por uma norma, ela não tem oportunidade de ocupar um cargo. E, às vezes, ela tem até habilidade, mas não tem oportunidade porque a empresa fechou muito na norma. E não quer dizer que uma norma, por si só, ela seja boa. Não, as normas precisam ser revistas, precisam ser atualizadas. Então, tudo isso precisa ser refletido dentro do contexto da teoria da burocracia. O princípio da burocracia. O poder deriva exclusivamente do cargo ocupado, evita protecionismos e apadrinhamentos. Então, o sujeito está lá como gerente, ele é gerente daquele setor, especificamente. Já o excesso de regras, de direcionamentos para um cargo pode gerar uma tendência para incompetência. Às vezes as pessoas também elas estão apegadas no cargo e as definições para aquele cargo não são apropriadas para aquele setor específico qual ela vai estar atuando.
O outro item, as relações hierárquicas perfeitamente estabelecidas e delimitadas, ou seja, obrigações e deveres muito bem estabelecidos e claros para a organização. Mas isso gera o quê? Uma desvantagem, fraca comunicação às vezes entre as pessoas, ausência de cooperação. Olha, minha obrigação é essa, eu não vou fazer. Mas se você cooperar, você poderia auxiliar aquele setor. Ah, mas não está estabelecido na norma, eu não vou fazer. Então, isso pode gerar algum tipo de problema. A supervalorização de títulos perante a experiência, tendência para passar responsabilidade, ou seja, se a norma tem problema, a empresa vai ter problema, porque só funciona à base da norma, não tem aquele aspecto de colaboração dentro daquela estrutura. O exemplo aqui para vocês de excesso de burocracia que causa disfunção é esse GIF aí que tem lá. Já é a 10ª vez que eu venho aqui, agora acredito que não falta mais nenhuma informação minha. Aí a atendente olha, realmente parece que está tudo certo. Aham, falta este dado. Ainda não poderemos resolver seu problema. Yes, a atendente lá se sente vitoriosa. Essa não é a proposta da burocracia, tá bom, pessoal? Infelizmente, essa é a realidade de muitas organizações. Mas a proposta dela não é essa. A proposta da burocracia é regular justamente para facilitar o trabalho, para normatizar os procedimentos. Pois bem, alguns dilemas aí que a gente pode citar dentro da proposta da teoria da burocracia. Primeiro, a dificuldade do cumprimento irrestrito das regras. Talvez tenha-se regras demasiadas dentro de uma estrutura e cumprir todas elas torna-se muito difícil. Então, isso é um problema. O apego exagerado aos regulamentos. Lembrem-se, pessoal, toda organização ela possui a sua estrutura informal. O que é estrutura informal? Aquelas ações, atividades ou aquela comunicação que nem sempre está prevista dentro de uma instrução normativa, dentro de uma normativa específica, de um instrumento que há essa previsão interna. Pode ser que a organização tenha também um canal informal que colabore e contribui até mesmo para os seus resultados. E é possível utilizar esse canal informal, mas também não dá só para utilizar do canal informal. Aí passa aquela questão da pessoalidade, conforme foi citado a vocês anteriormente. Formalismo e papelório. Então, muitas empresas têm muitos documentos, protocolos de forma demasiada, isso é um prejuízo e prejudica a eficiência. Resistência à mudança. Então, se uma pessoa aprendeu dentro daquela norma, mesmo que haja atualização, novas tecnologias, ela não quer abandonar aquela norma, então ela se acomodou naquele regramento que ela de certa forma, estabeleceu dentro da empresa, então ela tem resistência a qualquer tipo de mudança, isso é um problema a ser enfrentado. Impessoalidade e categorização, então o aspecto impessoal também, o excesso dele pode ser um problema, tem horas que não pode basear apenas na regra, existem situações que nem foram pensadas quando a regra foi construída. Então, situações novas, às vezes tem que repensar, olha, essa situação não havia sido prevista naquela época, então vamos tentar rever isso, tentar verificar uma atualização, ou até mesmo desconsiderar um pouco essa norma para analisar de fato a situação que precisa de um cuidado um pouco maior em virtude da característica, da situação inédita que a organização está vivenciando. Abusos de autoridade também pode ser um dos dilemas dentro da proposta da teoria da burocracia, uma vez que a norma, às vezes, nem sempre ela é adequada ou ela é ideal para aquela realidade. Conflito com o público. Então, se a gente for destacar aí instituições públicas, estritamente, há muito conflito com excesso de burocracia, então esse é um dilema. Então, de uma forma mais resumida, mais didática, para mostrar para vocês o que é a escassez, ou seja, a falta de burocracia de uma determinada situação e o que é o excesso de burocracia, o que isso pode gerar. Então, vamos supor, em uma organização que não há divisão de trabalho. Então,
não há nada estabelecido quanto a quem vai fazer o que dentro daquela organização. O que isso pode gerar? Ou seja, a escassez da burocratização, falta de especialização, bagunça, confusão. O que o excesso de burocracia pode gerar nessa situação? A superespecialização e a hiperresponsabilidade. O que é o ideal? É a divisão de trabalho. Criar normas para dividir. Olha, fulano, se a sua competência é essa, o seu dever é fazer essa e essa atividade. Mas se não tiver isso definido, vai ser a confusão, que é o excesso da burocratização. Então, observe que a teoria da burocracia, ela preza para um equilíbrio, para que não perca o controle, mas que também esse controle não seja tão excessivo que comprometa o andamento das atividades de forma eficiente dentro da organização. Passando para a lógica da hierarquia. Se não houver burocratização, falta de autoridade. Cada hora um que manda. Se houver uma hierarquia, eu tenho uma linha certa de quem vai ser o comando da organização. Se eu tiver um excesso de autoridade, eu posso ter lá somente uma pessoa que vai definir o que eu faço, e isso pode ser um grande problema. Pode passar para autocracia e imposição daquela pessoa. Sobre regras e regulamentos. Se eu não tiver nenhuma, liberdade é excessiva, não tem regra para nada dentro da organização. Se eu tiver de forma demasiada, ordem e disciplina muito rígida, sem nenhum tipo de flexibilidade. Formalização das comunicações. Se não houver nenhuma formalização, ausência de documentos, informalidade. Se houver o excesso, papelório, formalismo para tudo. Tudo tem que ter um formulário, um documento específico para preencher. Então, é preciso avaliar. Impessoalidade. Então, escassez da burocratização, a ênfase nas pessoas. Então, se eu gostei de fulano, beltrano e ciclano, então eu tento, às vezes, gerar algum benefício para essas pessoas. Já se eu tiver um excesso de burocracia, eu tenho uma ênfase nos cargos. Olha, você, de certa forma, vai ser incluído ao cargo X, você tem essa e essa responsabilidade muito bem determinada, muito bem definido, e isso pode complicar para algumas atividades que fogem àquele planejamento inicial. Então, a empresa, às vezes, esbarra em alguns problemas dessa natureza. Seleção e promoção do pessoal. Se eu não tiver nenhum critério para seleção, promoção, eu vou ter apadrinhamento. O chefe vai lá e define quem ele quer, na cabeça dele. Se eu tiver um excesso de burocracia neste aspecto, eu vou ter um excesso de exigência, tornando algo muito difícil a ser conquistado pelos colaboradores. Então, é tão difícil me promover dentro da organização, conseguir subir na carreira, porque são tantas regras, tanto excesso, e isso acaba sendo um elemento desmotivador. Então, observem, o equilíbrio da democracia, ela traz uma certa eficiência organizacional. Já o excesso traz muita rigidez. E a falta traz uma desordem. Então, observe que a burocracia em si não é um problema. O problema é o excesso ou então a falta da burocracia, dos instrumentos burocráticos para a organização. Com isso, eu deixo mais uma reflexão de Max Weber para vocês. O homem não teria alcançado o possível se, repetidas vezes, não tivesse tentado o impossível. Pessoal, então é isso. Até a nossa próxima aula.